Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Festival Eloá, primeira edição. Já estamos na reta final. Uma alegria estar com vocês aqui, com as mulheres da tenda e a nossa convidada especial de hoje, a Denísia. Ela é escritora maravilhosa. Vocês vão se apaixonar rapidinho por ela, tenho certeza. O nosso papo vai ser maravilhoso. E a minha câmera está viva. Então, Denise, vem para cá conversar com a gente. Abra seu microfone, fale para a gente Tá quem é fechado? você. Não, eu que achei que estava, mas está aberto. Fale para a gente quem é você. A gente vai conversar um pouco, depois abrir para as perguntas. Vamos lá. É difícil falar, mas eu vou falar bem rapidinho. Bom, meu nome é Denísia. Eu moro aqui em Tocantins, vai fazer uns 6 anos. Eu estou uns 5 anos aqui em Tocantins. Eu vim de São Paulo, mas eu nasci em Pernambuco. Então, eu sou uma cigana, né? Eu não paro no lugar. Já é uma cigana. Eu vim de São Paulo, morei em São Paulo desde o primeiro ano de idade, então ter nascido no Nordeste é mais as raízes, a família e ter todo aquele laço, né? E toda a cultura, né? Que mesmo que a gente vai para São Paulo, a gente encontra outras pessoas da mesma região até, encontra parentes, e assim a história é longa. Então, morando em São Paulo, eu me formei como enfermeira em 2002. Fiz residência de enfermagem especializada em cardiologia no Hospital Dante Pazanese e trabalhei lá por 4 anos, onde depois eu passei a trabalhar no Hospital Albert Einstein, no Morumbi, onde eu encerrei a minha carreira em 2014. Eu era enfermeira de pronto atendimento, então já dá para saber que é TAC, né? TAC e que não se assusta com as coisas tão facilmente. Eu aprendi a não me assustar, né? Assim, aprendi a parar, olhar, respirar e agir. Isso foi muito bom, essas experiências foram muito boas, que a bagagem que a gente ganha com a convivência das pessoas no seu momento de desespero, né? De você poder ter uma ação ali que vai transformar, e geralmente a transformação é para o melhor, né? Há raras situações que, mesmo que você não resolvesse o problema imediatamente, pelo menos você já transformava, já diminuía o medo, o estresse, o desespero, né? Eu falava assim, as pessoas falavam, mas você não tem medo, né, de trabalhar, ver sangue, ver essas coisas? Eu até tinha, a gente tem dentro da gente, a gente tem uma coisa que não é legal ver esse tipo de cena, mas a vontade de resolver era tamanha que ficava pequeno o problema. Eu queria ver a solução, eu queria ver como agir. Então, dessa forma, eu trabalhei por um tempo, tenho 2 filhos, uma de 8 anos agora e um menino de 12, e sou casada, né? Quando foi em 2014, eu tive que escolher, porque eu vi o exemplo, né? A gente vai vivendo com outras mulheres, com outras pessoas, e vai vendo como aonde que vai dar essas decisões, né, da profissão. E aí eu fui percebendo que é, é uma profissão que você se consome, e quando você quer crescer, quer se tornar alguém melhor, em alguns hospitais, eu digo mais particulares, eles têm uma cobrança muito grande. Então, precisava estar sempre em congresso, cobrindo plantão e me dedicando cada dia mais. Eu estava mais no hospital com as pessoas que trabalhavam comigo do que com meu próprio marido e com meus próprios filhos. Isso me fez questionar a vida, me fez questionar quando eu entrei em crise no casamento, quando tive problemas familiares, daqueles que a gente sabe que
é a hora que você fala assim, você vai deixar todos os pratos caírem ao mesmo tempo, porque ser mulher parece que é um equilibrar de pratos. E então eu estava também com a mãe doente na época e uma pressão do esposo para ter mais tempo com ele, para poder passear com ele, viajar, tá com as crianças nas férias, no feriado, no Dia das Mães. Toda essa pressão que a gente passa por um tempo se tentando se formar em alguma coisa, fazer uma profissão e de repente você tem que escolher ou uma coisa ou outra. Foi isso que eu tive que fazer. E eu escolhi o meu casamento, eu escolhi meus filhos, e aí houve a oportunidade de estar vindo para Tocantins, onde eu tentei refazer, começar do zero, vamos assim dizer. E antes de eu vir para cá, eu fechei um ciclo, porque minha mãe ela tinha problemas de saúde, ela já era transplantada renal há alguns anos e ela ia precisar de um novo órgão porque ele já estava em vias de terminar o seu prazo. E aí foi quando eu consegui doar o rim para ela e eu falei, agora eu posso ir. Agora eu posso ir para qualquer lugar e começar tudo de novo. Então eu vim para Palmas. E aqui em Palmas eu precisei me reinventar. Eu precisei me dedicar, eu decidi me dedicar aos filhos, à casa, ao marido, só que eu não deixei isso daí ficar uma coisa como se jogasse tudo para o alto, os ensinamentos, a bagagem que traz. Então, eu passei a estudar filosofia, eu passei a buscar conhecimento, a ler mais do que nunca, e tive tantas leituras maravilhosas que elas começaram a mexer aqui dentro. Eu comecei a buscar, né, quem sou eu, qual que é o meu propósito de estar aqui, se a gente é só isso e acabou, e por mais que você faça tudo, você parece que de repente quando não é aquilo que as pessoas esperam de você, ou você deixa de assistir alguém, né? Seja seu filho, seu marido, sua família, não sei. Parece que você já está errada. Então, eu fiquei em conflito comigo mesma. Aí foi a hora que eu comecei a conversar, né? Com os meus papelzinhos, né? Com o meu caderno, com os livros. E comecei a criar um tempo para mim. Falei assim, ó, eu não posso fazer só uma coisa de acordar, fazer o básico e acabou por isso mesmo. Então, eu comecei a estudar música e comecei a escrever para mim mesma. Agora, neste período do ano passado para cá, assim, as ideias foram aflorando, fui criando hábitos de criar de plantas, fazer hortinhas, fazer mudas, coisas entre amigas, né? E com as crianças, e assim, usando toda a minha bagagem para as crianças, para passar para elas o que eu aprendi e, assim, me dedicar mesmo. E o ano passado eu estava assim aflorando para poesias, porque não era uma coisa que eu fazia há muito tempo, nem desde criança, como a maioria dos poetas são, né? Muitos nascem poetas, né? E foi uma coisa que foi construir uma nova Denísia. Aquela Denísia do passado, ela já não é mais a mesma. Eu me percebo uma outra pessoa. E é engraçado que o fato de me tornar mãe ou dona de casa, ou uma coisa que a maioria das mulheres brigaram tanto para não ser mais, eu percebi uma inversão de interesses, que eu comecei a prestar atenção que às vezes o certo, o melhor para cada pessoa é fazer aquilo que a deixe em paz para que ela possa dar o melhor dela. Algumas vai ser lá fora, algumas trabalhando fora, outras estando em casa. E é livre, né? Liberdade. Essa parte de liberdade da mulher de se expressar da melhor forma com o que ela tem de bom. E foi aí que nasceu o livro Poemas de uma Deusa Real. E aí, Poemas de uma Deusa Real. Os poemas eu tenho um grupo pequeno de mulheres, onde a maioria é dona de casa,
e tem os seus conflitos internos, e assim, às vezes a gente se sente um pouco alheia à maioria das mulheres, que é como se você não tivesse o que falar, não tivesse como conversar. Eu senti isso, tá? Não digo que é com todas as pessoas. Às vezes fala, o que que você é? Se você não fala uma profissão, eu falo assim, eu sou mãe, eu sou de casa, eu não sei mais o que que eu sou. Eu sou a Denísia. Então é difícil a gente se explicar, né? E aí eu comecei a ver que eu consegui me inserir num grupo onde as mulheres se entenderam e começaram a descobrir algumas capacidades, e dessas capacidades eu entendi que a ideia de ser deusa real é você descobrir aquilo que você faz com facilidade, com leveza no dia a dia, que pode dividir com uma outra que não tem tanta facilidade, e vice-versa nos mais diversos assuntos. Umas no casamento, outras no dia a dia, outras na beleza, sei lá, a gente é tão multi que não falta, né, o que aprender. E nos últimos tempos, essa coisa da escrita, essa coisa de leitura, essa coisa de ir entendendo, foi crescendo o universo que do ano passado para cá, eu conheci muito mais pessoas com os mesmos interesses. Os interesses de crescer, de se conhecer, de dar o seu melhor, de não se prender a rótulos, né? A gente não é por mal, mas a gente cresce. Eu cresci aprendendo assim, filha, se você não estudar, você não vai ter como você escolher o seu futuro. Vão escolher por você. Você quer ficar em casa sem saber o que fazer e tendo que tomar ordem, sai do pai para o marido? E isso eu não queria, jamais. Então, a gente às vezes procura na profissão ou numa carreira tentar se desprender dessas correntes, né, culturais. E o que mais que eu posso falar de mim? Acho que é isso. É isso. Adorei. Muito grata pela sinceridade, pela generosidade de partilhar a sua história com a gente. Já dá vontade de parar e a gente falar disso daí, né, garotas? Pelo pouco que eu conheço de vocês, tem pontos em comum, né? A trajetória da Denísia. Mas eu vou avançar mais um pouquinho e depois a gente comenta tudo. Eu quero que você compartilhe com a gente como foi que a escrita entrou, né, efetivamente, como que ela faz parte do seu dia, porque eu gostaria de trazer para uma parte prática. Como que a Sim. escrita te salva da vida? A Eliane Brum é uma autora que eu sou apaixonada, tenho livros dela e ela é fabulosa, uma jornalista do Sul. E ela fala muito isso, né? Que ela escreve desde criança, ela escreve contos, escreve mais sobre a vida real, né? Mas eu não li a obra dela toda, então eu não sei falar da obra dela, né? Só sei falar daquilo que eu li. Então, e ela fala isso, tem um livrinho dela pequenininho que eu estou até procurando aqui, chama Meus Desacontecimentos, né? Que ela conta que desde criança ela escreve para se salvar da vida, mais ou menos assim, né? E eu, como no meu trabalho, eu sempre incentivo as pessoas que eu acompanho a escrever, né? Mas aí esbarra naquela mesma barreira que a pessoa levanta um muro, né? Quando eu falo assim, nós somos seres que precisamos dançar, por exemplo, a gente precisa mover o corpo. E a pessoa fala, mas eu não sei dançar. Não, você tem um corpo e você dança. Então não é um desempenho, né? A gente não está buscando uma perfeição. Aquilo que você julga ser dançar é você trabalhar o seu ritmo, é você se movimentar, movimentar seu corpo, trabalhar a flexibilidade, expandir os seus espaços e daí, gente, sabe, é um cadeamento,
de fichas que vão caindo, que você vai se expandindo, vendo as crenças, questionando, se encarando e se transformando. A escrita é a mesma coisa. Se somos alfabetizadas, nós temos acesso a essa ferramenta fabulosa. E aí eu quero saber de ti, como que é isso para você, como que você traz para o seu dia a dia, e depois a gente vai falar, abrir aqui para quem quer compartilhar, fazer perguntas, tá? Tá, ok. A escrita faz parte porque uma das coisas que eu precisava para ter a ordem da entrega dos trabalhos, de tudo, era sempre ter as anotações e sempre alguém me pedia alguma coisa, eu anotava num papelzinho. Porque no fato de ser enfermeira, eu saía no minuto, alguém me fazia uma pergunta, eu já esquecia o que eu ia fazer. Eu ia lá buscar uma medicação que me pediram. Quando eu ia chegar lá na farmácia, eu falava, poxa, mas o que me pediram? Porque a moça pediu uma informação onde é a sala tal, aonde que eu entro, onde é o elevador. E assim, com essa dinâmica, eu criei o hábito de escrever o que eu ia fazer. Então, eu tenho que sair daqui, eu tenho que ir no mercado, eu preciso ir pagar tal conta. Sempre foi essa coisa de agenda, de anotação, e o meu bolso vivia cheio de papeizinhos, para no final do dia eu jogar fora, eu ver o que eu anotei, o que eu deixei de fazer, se deu tudo certo, e aí eu aprendi, e a gente sempre teve o hábito de aprender a fazer os checklists. Então, checklist é produtivo. Ele dá a ideia de que você produziu aquele dia, porque por mais que você faça, se você tem um registro, você se sente, ufa, olha quanta coisa eu fiz hoje. E essa bagagem eu trouxe para dentro de casa. Então tem checklist para viagem, tem checklist para as compras, tem o checklist da bolsa, o que eu tenho que ter na bolsa com as crianças, tem a bolsa da natação, a bolsa do inglês, e eu já ensinei isso para eles. Eu acho tão bonitinho que os dois já vão falar, mãe, eu vou anotar o que eu vou precisar. Então eles criaram esse hábito, né? Eles pegam exemplo. Esse hábito de escrever já é rotina aqui em casa para eles também. O menino escreve história, a menina escreve agendinhas, caderninhos, bilhetinhos. Então começa assim, né? Eles vão reproduzindo. E então tudo é escrito. Eu tenho agenda, eu tenho bloquinho de anotação, eu tenho folhas de rascunho que eu vou pegando. Ó, inclusive eu marquei hoje que deu a ideia, né? A inspiração aparece, tô lavando a louça, eu largo tudo, vou ter que escrever, porque senão eu perco. Sabe? Assim, esses os momentos de inspiração de alguma coisa, lembrei que eu tenho que fazer tal coisa, eu escrevo. Porque aí eu atendo as pessoas que me pediram. Sempre que a gente tem o celular, mas eu ainda continuo escrevendo. Porque aqui eu faço o checklist. O celular eu quero às vezes desgrudar ele da minha mão. Cada dia mais ele está grudadinho, eu fico lá tentando tirar, mas tem uma informação, né? E hoje a informação é silenciosa. A pessoa não te liga para te perguntar, ela manda uma mensagem. Se você demorar para ver daqui uma hora, parece que já não, ela já resolveu, ou ela já procurou outra coisa, ou você não deu atenção, não sei, a gente está entrando nesse ritmo, né? Então, já é uma rotina. Tem caderninhos para pensamento, tem agendas das crianças que eu reaproveito e as crianças aprenderam a reaproveitar restos de caderno escolar para fazer. Tem outra coisa, eu gosto de registrar desde adolescente tudo acontecimentos. Hoje eu encontrei uma amiga que fazia muito tempo que eu não encontrava e escreveu o que sentiu. Aí, às vezes, num ano, eu procuro minhas agendas, falo, o que eu fiz tal dia, naquele ano, como que estava a minha vida? Eu faço uma busca, sabe, para o ano passado. O que eu estava fazendo esse ano passado? Isso facilita eu perceber o meu desenvolvimento, o desempenho. Se chega no domingo, eu anoto o que eu vou precisar fazer na semana, porque aí começa a segunda-feira já agilizando. Na quinta-feira eu já estou mais tranquila, aí aparece outras coisas, né? Porque é assim, parece enxugar gelo, né? Você vai lá, vai lá, vai lá. Às vezes eu quero adiantar a vida, adianta muitas coisas, eu sei, porque aí
As pessoas falam, mas você está em casa, você tem tempo. Mas quanto mais tempo as pessoas sabem que você tem, mais elas te pedem função, né? Mas elas te dão função. E a gente também procura, né? Eu não sei, parece que parece que assim, é a lei da oferta e procura também, né? E eu acho que isso daí que dá dinâmica na vida, e você trabalhando fora ou não, a vida continua circulando, você percebe que está fazendo algo. E a escrita, ela me dá esse visual. Além de, muitas vezes, eu estou muito. Agora, graças a Deus, eu estou numa fase mais light, mas já passou muitos momentos que eu estava da vida com meu marido e eu queria matá-lo e eu não podia falar para a mãe não se preocupar, não pode falar para o irmão, porque senão vai meter o bedelho. Então, assim, escreve. Hoje eu não estou bem para falar com ele porque tá aqui, tá no caderninho e vai dormir. Outro dia eu escrevi assim, ó, hoje eu tô tão triste que dói, só me resta dormir. E anotei. Aí depois passa um tempo e fala, nossa, que bom que eu não estou mais triste, que passou. Acaba sendo um remédio, se tornou um remédio. Fantástico. Bom, vamos abrir, né? Quem quer começar? Fazer uma pergunta, algum comentário? Se vocês já sabem como é que é, né? Se não falarem, eu continuo aqui, porque eu gosto. Adriana, pode abrir seu microfone e falar. Se eu começar logo, muitas coisas aqui que apareceu, né? Eu até peguei meu papelzinho, olha o tanto de papelzinho. Eu estava fazendo uma listinha de supermercado, porque quem ia no supermercado foi o Paulo. Aí eu fiz uma listinha, ele falou assim, nossa, essa listona! Mas eu também adoro umas listinhas, né? E você falou que escrever, a última fala sua, que se tornou um remédio, né? Bom, como que eu posso falar? Eu gostaria de sugerir, né, que em vez de remédio, porque remédio é uma coisa que a gente toma quando a gente tem alguma doença, alguma coisa, né? Então, é uma ferramenta, mais uma ferramenta que você está ensinando para nós, né? Aí a gente vai juntando no cinto da super mulher, da super poderosa, né, da Mulher Maravilha, mais uma ferramenta de escrita. Eu gosto dessas listinhas, mas a minha dificuldade é de escrever alguns exercícios que até a Júlia propôs de escrever, porque não que eu tenha, né, mas já ouvi falar sobre, né, síndrome do pensamento acelerado, apareceu esse negócio, né, parece, ultimamente, sei lá como é que é, mas eu tenho dificuldade de escrever porque eu penso muito mais rápido. Quase todo mundo, né? Todo mundo pensa. Então, quando eu escrevo, eu já esqueço né? Eu perco o fio da meada, parece, entendeu? Porque eu gosto de escrever exatamente quando eu estou triste, quando eu estou querendo assim pegar um pelo pescoço, né? Pisar em cima, assim, né? E até de relacionamento a dois mesmo, né? Tem hora que não dá para você ficar conversando o tempo todo, é melhor, né? É mais assertivo você se calar do que falar. E o que fazer com isso, né? Porque eu sou comunicativa demais, sou geminiana, então falo pelos cotovelos. Mas a escrita, eu tenho essa dificuldade, porque eu começo a escrever e aí eu me perco, já não me lembro, ou então eu quero organizar, né, as frases bonitinha, e aí eu me enrolo e aí acabo que não fazendo, né? Porque aí eu quero passar limpo, sabe aquele negócio de passar limpo, aquelas cartinhas que a gente escrevia e passava limpo? Então, eu tenho essa. E olha que eu já escrevi muito, mas agora parece que não é que você tem
mais necessidade de tempo. Quando escrever demanda, né, um tempo. Então, eu falei assim, não, mas eu estou escrevendo aqui, eu tenho tanta coisa para fazer ali, sabe? Então, eu me embanando nisso. Aí, é uma dica do que você poderia falar, ou é assim mesmo, né? Respirar, né? Respirar. Agora veio aqui, ó. Respira, Adriana, mas para é difícil. Vou te falar, Adriana. Eu também, assim, não dá, às vezes, no momento que você está como esse pensamento acelerado, é próprio do geminiano, porque você muda muito o pensamento. Você está pensando uma coisa, daqui a pouco você está pensando em outra, né? Muda muito rápido. Mas é uma habilidade até. Às vezes, tipo assim, você tem que pensar que é um superpoder para você poder tentar trabalhar. Eu acho que às vezes a gente tem superpoderes, né? Tem essas habilidades e só não sabe usar. Assim como uma aranha começou a se embananar todo né, no início da teia, a gente não fica pensando nisso. Eu, por exemplo, no seu caso, faria gravação de voz, porque eu gosto muito de ouvir minha voz, eu sou meio narcisa. Às vezes eu gosto de fazer meu áudio, né, que tem um gravadorzinho de voz até no celular, eu gravo o que eu estou pensando, porque não vai dar tempo de escrever, não vai dar tempo, porque assim, a gente sabe que tem momentos. O fato de escrever é mais assim, eu me propus a deixar a hora que as crianças estão dormindo, que o marido está dormindo, que está todo mundo em paz, que é a hora que eu desacelero. Durante o período que eu estou ou com eles ou com o marido, eu estou sempre em alerta. Eu não consigo ficar, sabe? Parece que eu estou sempre alerta. Eu não consigo desligar. Aí o que eu faço? Eu peguei, aprendi a fazer o meu tempo. Tem um livro que eu assisti que chama assisti não, li, O Milagre da Manhã. Pedia para acordar às 5 horas da manhã, mas não é o meu natural. Eu sou mulher da noite, eu trabalhei anos à noite. Eu sou mulher da noite, eu fico mais acordada à noite, mais esperta à noite. E eu ainda eu produzo muito mais à noite, eu percebo. Aí, então, o que eu aprendi? A gente lê as coisas e traz para a sua rotina. E não às vezes, aquela ideia. Eu estou te falando, grava, tenta gravar. Se você gravar sua conversa, depois, num outro momento, fala, nossa, como eu falo bem, ou como eu posso escrever isso daqui, ficou tão legal que vale a pena eu passar limpo. Algumas ideias dos poemas, por exemplo, surgiram assim. A ideia era tão rápida que não ia dar tempo. Se eu escrevesse também, ela ia passar, eu não ia conseguir fazer a rima. Então, às vezes, eu gravava. Então, é uma saída. Você procurar aproveitar a tecnologia, né? Usar esse recurso e depois você se ouvir. Porque quando você está lendo, você se ouve, automaticamente você está falando na sua cabeça, né? É assim que eu me vejo. Eu estou falando, né? No fundo lá estou falando. E quando você se ouve, acho que dá esse mesmo eco. Então seria essa a dica que eu daria, né? Isso daí, coisa Denise. E não desistir de ter o seu tempo. Na hora que você se perceba que você desacelera, todo mundo se calou, tá tudo quietinho. É a hora que você desacelera, porque mesmo que a gente tenha esse pensamento acelerado, uma hora é como se fosse desgasta a máquina. Quando a gente usa muito um aparelho ou está usando secador e ele esquenta demais, ele tem que parar. Acho que o mesmo que acontece com a nossa cabeça, né? A gente tem que deixar ela desacelerar, ou com a respiração, ou com, né, com uma música mais lenta, porque ela acaba te propiciando esse desaceleramento, sabe assim, você ouvir alguma música bem entoada, bem suave, um mantra, não sei o que você gosta, mas algo leve, porque ele te obriga, o cérebro obriga a se desacelerar através da música. Você, sem querer, está respirando junto com a música, porque a gente tem um sistema que vai trabalhar dessa forma. Então, você desacelerar no momento que você puder, porque dá para ver que você é elétrica. Eu já vejo aí você está se mexendo o tempo todo, a leitura corporal que é elétrica. Não desacelera. Então, é uma saída. Mas aí você
Você vê melhor com a Júlia, que ela está mais preparada para isso. Perfeita, Denise. Eu só enfatizo que a gente está num momento de vida absurdamente rápido, né? É raro você encontrar. Nós tendemos a ir para os extremos, né? Ou a gente cai em letargia, ou a gente está acelerada. Então, na hora que a gente para descansar, a gente dorme, né? Então, nós estamos perdendo a noção do que é descansar, do que é relaxar. Existe um estágio, que é o nosso estágio natural, né? Que é o estágio relaxado. Agora, a gente está tão alerta, como se a gente estivesse na floresta, né, o tempo todo ali, porque pode vir a qualquer momento um animal e me engolir, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu preciso estar alerta. E aí, o soltar o corpo, né? Como é isso? É um treino. Imagina só, a gente era natural, aí nós fomos educadas para nos sentar de perna fechada, para ficar horas ali em fila na sala, a conter as nossas emoções, a só falar depois que for permitido, e por aí vai. A gente passou por um longo processo de adestramento. E aí, quando chega na idade adulta, o que a gente faz? Começa a limpar. Não, isso aqui é muito legal, mas isso daqui não dá para mim. E por aí vai. Agora, eu acredito que o grande desafio do nosso momento de vida é conseguir sobreviver a tantos estímulos, porque a gente já acorda atrasada, né? A lista de... Se eu hoje... as pessoas que se dedicam a fazer os dados de comparando as épocas, assim, é assustador, né? O que a gente tem de informação disponível em um dia, uma pessoa há 300 anos atrás não tinha a vida toda, e por aí vai. Eu estou fazendo algo bem por cima, mas é muito fácil encontrar esses dados, né? Então, é muito fácil a gente imaginar, né? E assim, ter compaixão com a gente, né? Do que a gente hoje é exigida de saber, de estar por dentro, né? Por exemplo, eu não faço ideia do Big Brother, e aí é isso, você se sente por fora, porque você não entende uma série de piadas, e é impossível você entender, porque para você entender, você tem que despender um tempo que você não está afim. E aí você vai pagar o preço que dessa galera. Eu estou por fora dessas conversas aqui, ou então eu vou precisar de uma introdução de alguém que tenha compaixão, né, por mim, e fale assim: Júlia, é o seguinte, vou te nivelar aqui mais ou menos, e por aí vai, né? A gente precisa assumir, né, que nós estamos aceleradas, e beleza, em cima disso, o que é que eu vou fazer? A escrita, ela é um treino. Se eu vejo uma pessoa que corre, hoje mesmo um colega estava comentando, eu corri 30 quilômetros com os amigos semana passada. Para mim isso é surreal. Eu correr 30 quilômetros, eu já corri 8, 10, no auge, né? Mas assim, hoje eu nem imagino, nem os 8 que eu corri, os 10, 12, eu não consigo mais. Agora, se eu treinar, eu quero pagar o preço que ele paga para correr os 30. Então, assim, a nossa saúde integral, ela exige que a gente diminua o ritmo. Isso é uma escolha, né? A escrita, ela é algo gratuito, acessível e que tem isso como resultado, diminuir o ritmo. Eu preciso diminuir o ritmo, querendo ou não. Os meus neurônios, eles vão me exigir isso, que são as células mais valiosas que a gente tem, né? Então, a escrita ela é mais lenta que o raciocínio, ela é um convite para a gente diminuir do jeito que der, e sabendo que é uma habilidade, como toda habilidade, ela pode ser aprimorada, né? Vai ter altos e baixos, não é uma linha reta contínua rumo ao sucesso, né? A gente já precisa desistir dessa ideia de sucesso, de chegar lá. É um contínuo, né? Que vai subir, que vai descer, que vai parar. Essa é a vida.
né? Não tem essa estabilidade, se cheguei lá, agora, a não ser que você ilumine. Aí tudo bem, é para lá que a gente está caminhando, é para iluminar, né? Verusca, venha, abra seu microfone. Boa noite, meninas, tudo bom? Um beijo em todos. Gente, eu estou tão feliz de estar ouvindo aqui a Denise, Nossa Senhora, porque ela está hasteando a bandeira aí, falando muita coisa que me, assim, tocou, atingiu em cheio, Denise, porque hoje meu filho mais velho tem 23, o caçula tem 20, me formei em Direito, não pude exercer, e fiquei, eu brinco, falo que minha licença maternidade foram 10 anos. E realmente me senti assim, um peixinho fora d'água, de estar me adequando quando juntava com amigas, que, enfim, estão naquele movimento do trabalhar fora, empresa, hospital, enfim. E me sentia muito sozinha. Eu fiquei muito tempo assim, me sentindo fora, né, dessa tribo, de uma mulher que optou em ficar em casa, vamos botar assim, bem entre aspas, que eu trabalhava no horário flexível com meu pai, cuidando de um filho, principalmente autista, que é o meu caçula, e o que me salvou esse tempo todo foi o meu gosto por escrever. Eu gosto muito de escrever, eu gosto de ler o que os outros escrevem. Eu saio desse mundo aqui, eu chego a ver as letrinhas brilhando assim, no ar, né? Vendo poesia realmente. Acho que desde jovem eu gostava muito do cheiro do jornal, do cheiro do livro. Passei muitas tardes em sebo, garimpando obras que eram difíceis de achar em loja. E eu posso dizer assim que a escrita mergulha a gente literalmente no universo mais íntimo do outro, né? Por que que eu falo isso? Não estou falando só de mim, não. Quero falar agora precisamente da minha mãe. Minha mãezinha faleceu há 4 anos e sempre foi uma pessoa que nunca foi dada a escrita, nunca falou nada, nunca teceu comentário. Falava que o gosto por escrever era do meu pai. Minha mãe teve a 4ª série primária só. Eis que quando minha mãe partiu, a gente reunindo objetos pessoais, me deparei com 4 cartas da minha mãe, quase caí para trás. Quase caí para trás de emoção, Denise, que eu senti. Primeiro, por ela ter escrito as cartas no tom de desabafo, de diário. Segundo, por me revelar tanto daquela mãe que pôs no papel, que desabafou aquela dor, que em geral era dor, né? Porque a alegria a gente divide com mais fluidez, né? E por ter me revelado, eu pensei naquele momento. Primeiro, fiquei muito impactada. Para você ter uma ideia, tenho 3 irmãs, nenhuma delas quis ler. E uma delas falou assim: não quero ler, joga fora. Eu falei: não vou jogar. Não vou jogar porque revela uma parte de mãe que a gente desconheceu durante toda a sua vida. Isso aqui é um precioso relato, um precioso desabafo dela. E aquilo para mim assim, foi um pote de ouro, sabe? Eu guardo as cartas, chorei muito quando li, imaginando a dor dela naquele momento de escrevê-las. Então, a escrita tem esse poder, né? Ela até de uma pessoa nunca alardeou que gostava de escrever e tal, e imbuída desse mesmo motivo que você falou. Às vezes a gente não desabafa com o filho, com o irmão, enfim. Ninguém está apto, entre aspas, a receber aquela mensagem que às vezes a gente quer externar. Então, eu comigo mesma, não tem outra solução. É o caderno, é o papel de pão, adoro escrever, às vezes, aleatoriamente, em qualquer pedacinho de papel. E as dicas que você deu para a Adriana são muito boas, porque realmente o insight a gente tem que largar tudo e ir lá escrever.
E grava, se for preciso, porque depois realmente a gente se perde. Mas fiquei muito feliz em ouvir suas palavras, me incentiva, me representa, e, assim, vou com certeza querer ler o seu livro. E depois, para você falar isso, se já está disponível, como é que... Obrigada, tá? Gratidão. A gente encontrando os pares, hein, Júlia? Olha, primeiro lugar, eu vou fazer aqui o meu convite, primeiro para você que se revelou então como escritora. Vou fazer o meu convite. Vem participar de um livro comigo? Quero seu contato. E aqui eu estou chamando, né, em alto e bom tom, para todas vocês que estão aqui presentes. Quem está apta ou com vontade ou quer aproveitar uma oportunidade única que está surgindo nesse instante. Na editora que eu estou trabalhando, né, eu estou produzindo na editora, na verdade ela fez o primeiro livro, me convidou para escrever uma antologia chamada 20 Marias em um Grito. É uma antologia que eles fizeram, essa editora é do Nordeste, né, de Pernambuco, minha cidade natal, que eu acho que foi um imã que foi para você, né? Nasce num lugar, vive no outro, vai morar em outro e de repente publica um livro na sua terra natal. Isso daí é muito mágico. A editora Ser Poeta, eu vou passar os dados mais ou menos para vocês. Eles fizeram, então, essa antologia, 20 Marias em um Grito, onde 20 mulheres escreveram, expressaram sua poesia de maneira liberta. Falaram cada uma do seu tema e teve direito, então, a 4 laudas, a sua mini-biografia e o livro, certo? Depois, ela cresceu, fizeram a versão Ceará, com mulheres cearenses, acabou de lançar, dia 8 de maio, lançou a versão São Paulo, com as paulistanas. Eles estão com uma versão em Pernambuco, que está montando o grupo. Eu estou engajada no grupo de Tocantins, poetisas tocantinenses. Faltam 4 vagas ainda. E se tiver mais que 4 aqui, que eu espero que tenha. Se tiver mais que 4 aqui, a gente ainda engaja para uma próxima. Então, vai ser uma representação, já virou, tem então Tocantins, Ceará, uma que foi a primeira, que é a Bel Aquino, ela que teve essa ideia e fez essa primeira, colocando uma liberdade em prol das mulheres para dar o seu direito à expressão, né, em forma de poema. E aí, agora vai ter também a versão de Minas Gerais. Então, quando eu falei assim, ó, o meu sonho é que ele consiga fazer todos os estados brasileiros, porque imagina a gente conseguir representar uma força de Marias de todo o Brasil, que coisa linda que vai ser. E olha que é uma ideia de uma editora pequena, e que não falta muito para ela, com essa ideia tão maravilhosa, conseguir ser disseminada. Então, assim, eu estou como agente de disseminar essa liberdade para que as mulheres possam se unir. Porque eu não me preocupo em crescer sozinha, em fazer as coisas sozinha. Eu acho que tem que ser assim, dividido. O que eu posso dividir é a palavra. O que eu posso dividir é o meu cuidado, é a minha voz, é a minha presença, é o meu tempo. Então, é isso que eu venho fazer esse convite, Verusca. Vem escrever comigo. Que demais! A Verusca já vai ser a embaixadora do Rio, que ela está no Rio. É verdade? Muito feliz aí com tudo que você falou, Nossa Senhora, porque e é o que você falou no momento, né? A Júlia usa muito essa palavra e ela realmente é muito bela, né? Num momento tão auspicioso, né? Como esse. E justamente também nesse ritmo tão acelerado que a Júlia, né? Esses minutos aí falou tão bem, realmente também dessa questão aí da gente viver nessa adrenalina o tempo todo. O contexto da pandemia, que realmente chama a gente para uma interiorização, né? Eu acho que chama a gente. Aí, então, bora para o jogo, é isso aí.
prazer vai ser imenso aí, a beber dessas águas, aprender, ter as suas orientações. Estou dentro. Vou colocar as duas em contato, e aí, ó, no bate-papo, a galera já está comentando que adoram tudo que a Verusca compartilha. A escrita dela é fantástica, ela é a nossa poetisa do grupo. É isso. Gratidão, Verusca. Agora a Socorro Obrigada. vai falar. E nós já, gente, eu sei que é difícil admitir, mas o nosso tempo de vida é limitado, né? Já são 10 para as 9, a gente já está assim na reta final da nossa conversa. Temos duas pessoas inscritas, a Socorro e a Lucimar, então eu peço só que a gente consiga condensar, tá? Socorro, abre seu microfone. Seja qual for, seres humanos, afinal, são impedidos de entrar Pode falar, Socorro. no país onde pretendem viver. Quando a deportação é arbitrária e injusta, ocorre uma violência intolerável, que se torna gravíssima. Eu vou passar então para a Lucimar, tá? Deve estar algum problema com a Socorro. Oi? Pode falar. Ah, Lucimar. Oi. Não, então fala, Socorro. Depois a Lucimar. Desculpa. Desculpa, gente. É que eu estou sem câmera, mas a minha voz me representa, tá? Tá, ok. Rapidinho, infelizmente, né? A gente fica sonhando com esses encontros que a gente possa falar bem muitão. Mas eu queria, assim, de forma bem sucinta, falar da leitura, primeiramente, e, por consequência, a escrita, que estão intrinsecamente ligadas, que ela, na minha vida, ela foi toda a minha libertação, sabe? Eu nasci num lugar muito pobre, numa cidade do interior da Paraíba. A minha mãe era lavadeira de roupas e ela tinha que me levar para as casas, e as pessoas não me queriam nas casas porque eu era muito inquieta. E aí foi assim que eu encontrei a escrita, né? O texto, primeiramente oral, porque eu não sabia ler, e aí eu ficava todos os dias com minha mãe, né? E eu embalada ali, minha mãe lavando roupa, e eu embalada pelas asas da minha imaginação, eu criava histórias infindáveis, inventava personagens que se tornavam as roupas do varal, né? E minha mãe, ela foi a minha primeira ouvinte, a protagonista das minhas histórias e a minha primeira leitora, né? E mais tarde, como eu não tinha como ir à escola, por questões financeiras e de distâncias, no domingo eu ia à feira com minha mãe. E lá eu aprendi a ler com os cordelistas, e por meio da palavra cantada, despertar em mim as cores, os gostos, os cheiros e os sons da literatura, né? E quando eu fui para a escola, eu já sabia ler. Eu aprendi primeiro a ouvir, e depois eu pegava os cordéis e eu inventava as histórias, porque eu não sabia ler. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que quando que a escrita, né, que o texto, ele não precisa só ser verbal, né? Ele pode ser também não verbal, por meio das construções narrativas orais que tanto permearam e tanto permeiam a nossa história de vida, né? Sejam as cantigas não foram escritas, as primeiras cantigas elas só foram criadas e depois é que a escrita vem, né? Então, quando você coloca gravar áudios hoje, né? Eu acho que para quem não tem muita habilidade ainda na escrita, eu acho que é o caminho. Se está pensando, grava e depois coloca aquilo no papel que você vai ver que dali os textos se criam, né? Criam asas, literalmente.
E eu creio na escrita como uma libertação não só intimista, não só individual, mas como uma libertação de todo um coletivo, de toda uma loucura coletiva, né? E eu coloquei esses dias, terminando, eu coloquei esses dias no grupo um livro, infelizmente em PDF, mas é uma forma da gente ler mais, né? Em que é eu acho que todo mundo conhece, de Carolina Maria de Jesus, que é Quarto de Despejo. Por favor, leiam. É ali a personificar o que é a escrita na vida de uma pessoa. E ela era analfabeta, né? Ela só sabia, semi-analfabeta, ela só sabia escrever. É tanto que o livro é cheio de erros de ortografia, e é um livro que foi publicado hoje em mais de 40 países. É a escritora lá fora mais conhecida do Brasil, né? E como o texto de Carolina Maria de Jesus, a escrita que liberta ela, dentro de uma favela, liberta da fome, liberta de tudo. Ela lia os livros que ela pegava no lixão, e foi assim que ela começou a escrever, e foi assim que ela conseguiu transformar, né, a dor de todo um coletivo em palavras e em livros posteriormente, né? Então, assim, eu só queria fazer essa contribuição porque é muito maior do que a gente pensa, sabe? E está tudo dentro da gente, né? Essa é a grande vantagem. Está tudo aqui, ó, na cabeça, no coração, na alma, e a partir do momento que você pega uma caneta e que você começa a escrever qualquer palavra que seja, você realmente se liberta, sabe? Eu tenho feito muito isso. Deixei um tempo, mas agora também estou voltando nessa pandemia. Sim, fui eu que postei o livro dela, tá, gente? Beijos e obrigada a todas vocês por existirem. Obrigada. Muito grata, Socorro. É sempre assim, Lacreane. Quando ela fala, a gente já sabe. Gente. Lá vem coisa boa. Vamos aguçar aqui as antenas. Venha, Lucimar. Lucimar estende a tenda para as fronteiras além Brasil. Sim. Oceano Pacífico presente. Yeah. Cruzamos o oceano. Não sei se eu alcanço falar, Júnia. Se não alcançar, tá tudo bem. Posso falar? Pode falar, Deixa eu pode falar. tá. Eu queria dizer que eu me identifiquei muito contigo também, assim como a Verusca falou, porque eu tenho uma história muito parecida, né? Eu sou de Goiânia, tinha uma carreira, trabalhava no banco e eu sempre falei que eu não queria muito, não tinha muito interesse em casar, em ter filho, eu queria fazer outras coisas. E apesar que meu amor pela minha mãe sempre foi profundo, 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 foi a pessoa que eu mais amei na minha vida, eu sempre repeti para mim que a única coisa que eu não queria ser na minha vida era dona de casa. Qualquer outra opção servia, mas o que ela era eu não queria. Porque eu queria outra coisa, eu queria outro mundo, assim, sucessivamente. Enfim, depois eu conheci o meu esposo, ele é chileno, eu por opção, mudei para o Chile e tudo, e Santiago era muito doido, porque era muito longe tudo, apesar que não é tão grande como São Paulo, mas é muito grande, e eu vim morar em Santiago no começo. Então, trabalhar significava ficar o dia inteiro longe de casa, chegar só de noite, e eu, com 6 meses que eu estava aqui, eu engravidei do meu filho, do Fabrício. E aí, deu, assim, uma guinada na minha cabeça, aí o meu mundo passou a ser outra coisa, eu já queria muito ser mãe, eu queria muito participar da educação dele, viver com ele realmente o que era ser mãe, né? E aí decidi não trabalhar, foi uma decisão própria, meu marido sempre me apoiou e no que eu decidisse ele me apoiava. E eu disse, não, eu quero ser mãe, eu quero
curtir essa etapa, né? Vamos ver até onde a gente vai. E aí depois a gente mudou para Antofagasta, que é uma cidade mais pequena, no norte do Chile, perto do deserto do Atacama, justamente por isso, porque a família dele é daqui e a gente queria mais contato com a família, porque Santiago, apesar que eu ficava com o Fabrício o dia inteiro, ele nunca via o Fabrício, porque ele saía muito cedo e voltava muito tarde, então o neném sempre estava dormindo. Ele falou, não, não quero isso, vamos para Antofagasta, que é mais pequeno e tudo, e vamos fazer a nossa vida lá. Mas aí eu me deparei com as minhas amigas do Brasil e as minhas amigas daqui, e sempre me diziam, mas você é tão inteligente, você tem tanta contribuição, como que você vai ficar em casa cuidando de uma criança e tudo? E isso sempre, de alguma maneira, me incomodava no sentido de que, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que escolher o meu filho é a coisa certa? Então, foi sempre muito isso para mim. E o que me salvou foi a literatura, porque quando eu estava aqui, eu descobri um grupo de Santiago que chama a República das Letras. Eles liam uma vez por semana na rádio. E aí eu comecei a acompanhá-los e fiz amigos. Eles são geniais, e o Alberto Maiol, que foi um dos que participava aí, tinha ele é sociólogo, depois ele foi candidato a presidente do Chile, então foi uma galera muito linda. E agora, ultimamente, eu participo de um clube de leitura, chama Clube de Leitura Rebelde, a gente lê um livro por semana, apesar que é bem livre, se você não alcançar a ler, você pode só ir conversar sobre o autor ou sobre alguma coisa que você viu dele. Então, eu me vi assim, que a literatura, a poesia e tudo isso, o meu caminhar interno foi o que me salvou para que eu permanecesse na minha escolha, né, de ficar com os meus meninos. Depois, claro, eu engajei, montei um pequeno negócio aqui, a gente fez algumas casas na praia e eu administro essas casas na praia, o que me dá tempo de ficar com os meus meninos em paralelo, mas eu achei muito lindo o que você falou e me deu assim, respirei, não foi só eu que escolhi os meus filhos em primeiro lugar, né, eu acho que eu sou privilegiada de ter escolhido e sou privilegiada também da literatura ter me salvado. Muito obrigada pelas suas palavras, um tomar fôlego para seguir adiante. Grata, Lucimar. Quer comentar, Denise? Não, as histórias são ótimas, eu estou te falando, a gente vai encontrando os pares e vai se sentindo mais normal, né? Assim, mais assim, não sou só eu que estou tendo essa ideia, porque a gente fica nessa, né? As pessoas falam, mas você vai largar tudo? Ah, e seu marido e não sei o quê, e ficam colocando caraminholas, né? E a gente, né, dá esse tempo, não quero ouvir isso, eu vou fazer até onde eu acho que é o certo. E não me arrependo, eu acho que abrir outras portas, existem outras maneiras de se fazer as coisas bem feitas, né? Eu penso por aí. Eu penso que cada uma tem o seu destino, não é o destino da sua mãe e nem o contrário da sua mãe. Porque se a gente quer ser o contrário da mãe, a gente também não está na nossa vida. A gente está usando outra pessoa como parâmetro, e o parâmetro sou eu, né? E assim, lembrando que a Terra gira a todo momento. Então, não é porque eu tomei uma atitude, uma escolha ali, que vai me determinar a vida toda. É isso que geralmente confunde as pessoas e traz tanto sofrimento, porque ela pensa assim, não posso voltar atrás, preciso ser congruente, não posso pagar língua, preciso manter aqui o meu posicionamento, né? E a vida é fluida, a vida é fluida. Então, enquanto estiver bom, enquanto estiver funcionando, eu sigo. Gente, eu sabia que essa roda ia ser assim, perfeita, que a gente convenci Denise, fiz uma Verdade. ligação para ela. Falei, Denise, você tem tudo a ver com o nosso grupo, venha.
Denise, eu conhecia ela de eventos, né? Porque eu trabalhava na mesma empresa que o marido dela, e eu já achava ela super diva, assim, do pouco que eu via, né? E a gente se encontrou pouquíssimas vezes, porque logo a gente eu fui para outro, saí do hospital, né? E aí a gente não se encontrava mais. Mas eu trabalho com o esposo dela ainda no outro hospital, ele é maravilhoso, e são pessoas que a gente admira, assim, de caráter, né? Pela vida, né? O posicionamento na vida como um todo. E aí a gente se encontrou no Festival das Deusas esse ano. Eu levei um tempo para ligar o Lé com o Cré, né? Porque era aquele monte de mulher lá, e eu estava assim, olhava para ela e eu falei para minhas amigas assim, gente, ela não é desse rolê, porque as pessoas aqui em Palmas, as pessoas elas são geralmente do mesmo rolê, né? Você vai num lugar, você já sabe o que você vai encontrar. Assim, na vida anterior da pandemia era assim, né? E aí eu vi ela ali e disse, gente, mas ela não é daqui, mas eu conheço quem é, né? E quando eu vi o sobrenome, eu lembrei, porque é um sobrenome bem diferente, né? Aí Eureka! E a filha dela roubou a cena no Festival das Deusas, né? Aí pronto, me apaixonei mais ainda, então desde lá eu estou sondando Denise, né? E aí agora eu chamei, né? Ai, vem, né? Porque esse festival é só assim petit comitê, né? Só quem eu admiro e acho que tem a ver com a nossa energia, porque é um mês de celebração do nosso encontro, né? Do elo que há entre nós. Então, tinha que vir pessoas que eu sentisse, assim, já uma afinidade grande, ainda que não fosse uma amizade, né? Porque eu acredito que são muitos níveis, assim, de conexão que a gente faz com as pessoas. E eu sabia que você teria uma conexão forte com o nosso grupo. Eu sinto que foi bastante rica a nossa roda, que a gente sai daqui com vontade de falar mais, e já te pedindo um bis, né? Que daqui a pouco no grupo as pessoas já vão começar, que dia que ela vai voltar, que dia que ela vai voltar, e aí eu já vou dizer, deixar aqui registrado, né, o convite para você voltar sempre que quiser, se quiser fazer parte da a tenda está de portas abertas. Já estamos na reta final, já com pensamento no próximo livro, porque a gente sabe que não vamos parar, né? Vamos continuar para o 5º ciclo. Vamos começar também o estudo mensal de mulheres que correm com lobos. Fica o convite para você, se chegar a nós, você já é de casa, tá? E para nós aqui da tenda, eu digo o seguinte: já lemos bastante, chegou a hora de produzir, né? Chegou a hora de produzir não só com a parte escrita, chegou a hora de ir para a prática, né? Já deu para você, nós falamos de grupos, a Lucimar falou dos grupos lá, né? Do grupo de leitura. A Denise contou a experiência dela de leitura. Eu vou deixar um desafio para vocês, né? Um desafio para a gente namorar esse desafio, se apaixonar por ele. Não é para, nossa, amanhã eu vou ticar esse desafio e acabou. Não, é para a gente se enamorar dele, sabe, fazer aquele rito do acasalamento com ele. Vamos nos aproximar e sentir. Não levantem o muro, sintam aí a proposta, tá? Vamos baixando barreiras. Cada uma de nós tem capacidade de gerar frutos. Nós somos mulheres, né? Eu aspiro que a tenda e que o Festival Eloá gere frutos. Que eu também gere frutos. Que a gente dê um passo além. Quem sabe vai ser escrever, quem sabe vai ser montar seu próprio grupo, com aquilo que você tem afinidade, chamando pessoas que você tem afinidade. Você viu, a Denise falou que ela tem um grupo pequeno, pode ser você e mais uma, já é um grupo, mais 2. Não precisa
de 100 pessoas. O nosso grupo da Tenda, ele é bem isso, bem significativo, né? O que a gente consegue fazer? Olha, agora nós estamos em 10 pessoas. Para mim é um grande sucesso. Não estou aspirando 1.000 pessoas, 100 pessoas, 20. Qual que é o número bom? Qual que é o número que eu vou falar assim, nossa, agora eu cheguei lá, dei certo, venci na vida? Eu tenho que ter quantas pessoas aqui ao vivo para eu achar que funcionou? Entendeu? Então, a gente precisa se questionar bem onde é que eu quero chegar, o que eu quero com o que eu estou fazendo. O que tem por trás? O que me motiva? Então, o que me motiva é isso aqui. A gente está aqui há 1h05 e vocês estão aqui. E vocês querem continuar. Então, isso mostra para mim que foi atingido o objetivo. Nós estamos nos comunicando, nós estamos nos conectando. Nós temos afinidades e nós podemos avançar. Lá na Ciranda, quando chegam aquelas tias da Europa, elas falam, né? Eu faço um círculo em volta, a gente faz um círculo em volta da gente e fala, quem quiser vir, vem, porque a gente vai avançar. Nós estamos avançando. O que a gente faz na nossa comunidade não é um oba-oba de espiritual, de vamos aqui fazer esse fim de semana transformador. A gente já está junta caminhando tem 1 ano. A Verusca está aqui desde o começo, a Adriana está aqui desde o começo, as outras pessoas foram se chegando, mas todas que estão aqui estão há muitos meses já, porque nós começamos a tenda em novembro. Então, a gente está junto há muito tempo. Numa época de relacionamento líquido, de mensagens, de stories. Imagina só, gente, nós estamos vivendo um momento de stories, onde uma história dura 24 horas. Isso é muito valioso. E é isso que engrandece a nossa alma, o que a gente quer é conexão, é vínculo, é verdade. É alimentar o nosso espírito. E é isso que a gente faz aqui, é por isso que a gente está aqui. E se a gente sabe que é isso, a gente não precisa mais descobrir, a gente precisa praticar. A Denísia está praticando, por isso que eu chamei ela. Porque é uma pessoa real. Não chamei... porque se eu chamasse uma grande escritora... Vamos sonhar, né? Vamos sonhar. Vamos chamar aqui uma ganhadora de um prêmio Nobel. As pessoas vão falar assim, não, essa daí é aquela lá. Não, eu trouxe uma pessoa que tem marido, que tem filho, tem criança pequena, que cuida de casa. Sabe, pessoa real, assim, que nem a gente? É possível. É possível para mim, é possível para você. É desafio? É. Mas a gente precisa ser desafiada. Então, pensem aí, avaliem, né? O que eu posso fazer de fruto? Para começar, no sábado, a gente vai ter o nosso sarau de encerramento. Então, te convido a vir celebrar essa festa, que é uma festa. Né? Então, cada uma vai poder trazer o que sentiu no coração de compartilhar. Pode ser, eu quero indicar esse livro aqui da Eliane Brum, ó, Meus Desacontecimentos, ele é muito bom. Eu não preciso, mas eu não sou artística, Júnior. Imagina, eu não sei cantar, não sei dançar, não sei representar, eu não sei escrever poesia, eu tenho vergonha, não gosto da minha voz, não vou falar nada. Então, não vou participar do sarau. Né? Você pode participar do sarau se alegrando com as apresentações das outras, celebrando a vida, celebrando o festival, incentivando as outras. E você pode vir compartilhar o que você quiser, compartilhar o que você sentiu, o que foi bom. É o momento da gente fazer essa despedida em grande estilo. Né? Então, quem sentir, eu quero que a gente, assim, na medida do possível, né, que vocês venham falando comigo no privado o que vocês querem fazer, para a gente dividir o tempo, para todo mundo poder participar. E se tiver oportunidade, eu quero chamar pessoas de fora, profissionais, mas aí eu só quero chamar se tiver tempo, entendeu? Eu estou com alguns convites, assim, de pessoas, de mulheres muito legais, para compartilhar com a gente. Mas aí eu quero sentir de vocês como é... E a gente vai falando, viu? Não é para a gente falar isso agora, não. Eu só quis, assim, pegar esse momento, porque eu acho que é bem o que a gente está trabalhando aqui hoje.
né? Nós já sabemos que trabalhar a criatividade é um caminho de cura. E aí eu fico sempre buscando e perguntando, o que é que eu faço, Júnior? Tá bom, mas e aí, o que é que eu faço? Eu estou te falando agora. Faça, trabalhe a sua criatividade, escreva, coloque a sua voz no mundo. O que você trouxe de bagagem, ninguém mais tem. Ninguém. Nem se você tivesse uma irmã gêmea. Então, não dá para ficar parada esperando estar pronta. A gente se faz no processo. E aí a gente continua. Não existe esse negócio de estou pronta, cheguei lá, agora sim eu sou uma artista. Não, nós somos mulheres. Eu sou Júnia. E aí, quando eu tive essa ideia, nossa, eu quero fazer um festival. Sei lá o que é um festival. O que é um festival? Não sei, me veio na cabeça, é festival, vou fazer um festival. O que é isso? Não sei. Nossa, mas aí as pessoas, Júnia, mas você tá doida? Você vai fazer não sei o quê? Se eu tô doida, eu não sei, vamos descobrir, né? Agora, se eu esperar ter uma ideia, um projeto, ter aprovação, não vai sair nunca. Vai sair nunca, é fazendo que a coisa vai acontecendo e vai ser o que der para fazer, com o melhor que der para fazer, né? Então, é assim que a gente vai encerrar no sábado, e eu já sei que vai ser perfeito. Então, Denise está super convidada. E muito grata por sua generosidade de estar aqui com a gente hoje. Seja bem-vinda, você, as portas estão abertas. Eu queria só dividir com vocês uma coisa muito linda que aconteceu no grupo, você falando de grupo, de poucas pessoas. Na minha intenção, o número legal de pessoas para um grupo é aquele em que todas conseguem ter sua voz, todas conseguem interagir umas com as outras, porque se só uma fala e outra só olha, às vezes ela não se sente capaz de, né? Fica perdida. O legal é quando todas se conversam e interagem umas com as outras, não depende de um líder. O líder foi só para juntar, porque o legal é eu ver uma amiga minha que não tá, que liga para outra e conversa com a outra, que elas se começaram ali no grupo, elas começaram a fazer, uma vai tendo afinidade com a outra em algum momento. Isso, eu acho que é esse que é o legal. É quando você une as pessoas que elas conseguem ser, mesmo sem a sua presença, ser um grupo. Não depende de mim, não depende do que eu posto, não depende do que eu falo, elas se conversam. Então, pensando em números, né? Quanto mais números, é mais difícil da pessoa ter coragem de se abrir. E aí perde o fato de ser grupo, né? É só para informações ou para troca, mas não nessa terapêutica que a gente está querendo, né? Por exemplo, eu vou pegar, num segundo, eu vou pegar um produto do grupo, só para vocês verem a ideia. Ainda não é algo que se venda, mas que é só para ter a ideia do que foi gerado em menos de um ano e que foi muito produtivo. Só um minutinho. Eu me lembro que eu já tinha cutucado Verusca. Viu, Verusca? Cobro mesmo. Ô, Júnia, e semana passada, no dia que ela estava presente na roda da Tânia, né? Quando ela falou, eu falei, gente, eu achei ela, eu até pensei, falei, será que ela vai? Eu não conhecia, mas eu achei assim, ela, não sei, gente, eu falei, gente, que bacana ouvi-la, aí quando você falou que ela teve, eu falei, era ela. Acendeu uma luzinha, muito bom. Olha, eu consegui. Eu juntei as deusas, então, para que cada uma delas conseguissem, sabe, tipo trabalho escolar, nós fizemos um calendário das deusas, onde a gente escolheu uma foto que nos representasse, e até foi um desenho que eu fiz numa tela. Nós fizemos uma foto se representando, cada uma tendo o seu nome da forma como achou melhor se expressar. Umas não quis uma parte do sobrenome, a outra quer um nome para ela ser lembrada. E aí a gente fez assim, ó, reunimos um grupo revelando mulheres fortes que se reinventaram perante das suas batalhas do dia a dia. Feito isso, é um calendário de 31 páginas, porque corresponde a cada dia do ano, né, da semana, do ano, do mês, é um calendário permanente, em que a gente deixou, cada uma colocou o que gostaria de ser lembrado,
e foi interessante que a gente conseguiu deixar um dia para cada deusa, como foi o dia do seu aniversário. Então, é claro que eu vou mostrar o meu. Então, a gente deixou livre escrever alguma frase, claro que tem poemas, né? Tem frase de apoio, tem citação de livro. Cada dia, ó, esse daqui é muito interessante, de uma amiga, uma das deusas. Ela pôs uma foto, colocou amar se amar. Quanto mais internalizarmos a importância de se amar, maior esse amor fica e mais fortalecidas nós ficamos. Amar-se e amar cada dia mais. Luciana Carvalho. Então, tá aqui, cada página tem uma deusa, que somos nós, reais, mulheres reais, e leva o nosso nome, que é o nome que eu pus até no meu livro, Deusas Reais. Então, a gente fez isso e foi um filho para nós, porque ainda vai fazer um ano. O reconhecimento de mulheres do dia a dia, que, né, não tem algo tão maior, eu falei, isso daqui no futuro ajuda cada uma a colaborar com o seu, com a sua voz, com a sua palavra. E é tão gostoso que aí eu olho de manhã, eu vou lá e coloco o dia de hoje. Aí coloco o dia de hoje, eu já vejo a figura, já associo ao grupo e já fico feliz. Então, é mais um motivo de se alimentar diariamente, um alimento diário. E a gente se conversa falando assim, procure se alimentar do que você gosta de fazer, mesmo tendo os filhos, tendo as obrigações, tem um tempinho para você ouvir aquela música que ninguém quer ouvir, ver o filme que ninguém quer ver com você, né? Porque senão a gente só vê filme da criança, só vê o filme com o marido, só vê o que os outros querem ver, porque a gente tem esse hábito, né, de se negligenciar. Então, ter aquele seu tempinho para poder, ufa, tô bem, hoje eu já me alimentei a alma, amanhã é outro dia. Eu só queria dividir essa experiência, que eu achei tão gostoso, e aí quando você falou, deu vontade de contar. Muito grata, sensacional. Palavras finais, Denísia, despedir. Eu quero agradecer a todos vocês que têm transformado o meu dia em uma coisa muito maior, né? Dá para ver que os nãos que a gente ouve ou que a gente dá, e até com dor no coração, né? Para algumas coisas, para algumas situações, não são totalmente ruins, né? São necessários para transformar nisso que foi o dia de hoje. Foi um dia de me preocupar com o que eu iria dizer, como eu iria dizer, né? O que eu ia como eu ia me expressar em pouco tempo e ouvi-las, e até uma certa ansiedade de saber se ia conseguir suprir o que você esperava de mim, sabe? Porque assim, eu escrevi por intenção de colocar aqueles versos no livro, mas eu não me vejo como explicar para as pessoas como fazer alguma coisa, ou ensinar, ou fazer uma oficina, né? Como eu tinha falado para você, eu não me sentia com essa capacidade. São descobertas que estão acontecendo, é um florescer. Eu digo que eu estava gestante de mim, agora começou a nascer. Então, essas coisas que estão gerando estão me deixando tão forte, tão bem, que eu quero cada vez mais pegar na mão de outras mulheres e outras pessoas, não só mulheres, até homens, mas que queiram se reencontrar e fazer o seu melhor, né? Eu não sou só das mulheres ou só dos homens, eu sou de todo mundo, de todos os santos. É isso. Muito obrigada, Júnior. Foi muito legal. Gostei muito. Obrigada, meninas. Eu já sabia! Cadê a plaquinha? Eu já sabia! Muito grata, Denise. Nossa, que preciosidade. Maravilhosa. Então, agora a gente vai dar o nosso tchau para a Denísia, agradecer. Pode abrir o microfone e dar tchau. Valeu, Denise. Muita gratidão por ter estado com vocês no Júnior nessa noite, tá? Muito obrigada. Grata, Verusca.
Muito obrigada também, foi maravilhoso, foi show, muito, muito, muito bom. Muita gratidão mesmo. Estou assim, expansiva, né? O negócio fala, uau, uau, como pode melhorar ainda mais? Mais disso, por favor. Quando a gente vai encontrar de novo, Denise e todo mundo, Verusca. Andar com a Denise no recreio. Quem mais? Põe o dedo aqui. Gratidão, Drica. Valeu também, muito obrigada, foi muito bom. Nos ajudar a florescer também, né? Olha, eu aceitei o desafio também. Um beijo aí para todas, uma boa noite. Mais uma do Rio, hein? Esse livro do Rio vai sair. Muito obrigada, para mim foi muito significativo. Muito legal. Grata, Lucimar, lindona. Não, só agradecer. Foi maravilhoso para mim escutar as experiências, escutar que outras mulheres tomaram o mesmo caminho, porque eu me sinto de verdade afortunada, eu sinto que foi o melhor caminho para mim. É o que eu queria e eu consegui fazer o que eu queria e hoje eu me sinto muito, muito feliz por ter traçado esse caminho. E como você disse, tudo é impermanente, né? Pode mudar a qualquer momento, basta que eu queira e posso seguir aqui se eu quiser. Então, esse livre-arbítrio me deixa muito, muito feliz. Assim que muito obrigada. Grata. Só queria acrescentar, quer dizer, não é acrescentar, não. Quando a Lucimar falou de escolher, né? É escolher a cada segundo, né? Eu também achava que quando a gente decidia alguma coisa, não podia mudar de ideia. Principalmente porque falam de geminiano, né? Que muda de ideia toda hora, né? Cada hora tem uma coisa, assim. Eu não gosto de ser geminiana de jeito nenhum. E hoje eu assumo que a gente pode mudar a cada 10 segundos, né? Escolher a cada 10 segundos, né? A gente se permitir isso. Que a vida é fluida, como diz a Júnia, nossa queridíssima. Embora. Até a próxima, então. Amanhã a gente vai ter uma oficina de comunicação não violenta com a Bruna. Na sexta-feira vamos ter uma roda com 2 psicólogas. Vamos falar sobre o comer e o vestir. Vai dar um caldo bom. E sábado, sarau. Gratidão.